um tema muito, Um pouquinho lá, mas muito importante. Mas o que a gente vê é, a maioria das vezes, é a importância de uma boa indicação na cirurgia de catarata. Então, essa apresentação vai nos dar um caminho para sair dos problemas. Meu pai, que chamava-se Altino Ventura, ele dizia que ele pudesse pedir uma coisa a Deus no que diz respeito à profissão dele, era livrar ele dos casos difíceis. E ele dizia, se eu conseguir isso e Deus me ouvir, só restarão na minha carreira os casos fáceis. Então, eu digo que a gente aprender com os casos difíceis significa sobrarem só os casos fáceis. Professor, seja bem-vindo, alegria ouvi-lo. E, mais uma vez, abrir um horário na sua agenda de médico, de marido, de oftalmologista e, principalmente, hoje, se quiserem ver. Muito obrigado, Marcelo, por essa honrosa e tão generosa apresentação. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula, né, mais uma participação virtual. É muito grande esse prazer. E você disse que agora como professor, mas não, eu me sinto sempre amigo. Eu sou muito amigo da família Ventura, da família toda da Fundação Altino Ventura, família Cavalcante também, que eu conheço há tanto tempo. Vocês, realmente, desde os primeiros tempos meus na oftalmologia, quando eu me envolvi no CBO, já na comissão científica, lá, quando eu fazia, em termos de participações em congresso, só o VEITS, eu já me envolvi com vocês inúmeras vezes. Eu estive em Recife, que é uma cidade que mora no meu coração, né, a linda Recife, e tive a oportunidade de conviver com vocês, com pessoas aí da cidade, de um modo muito afetivo, de um modo muito agradável. Então, eu tenho recordações muito grandes de Recife, da sua figura, na figura da Liana e dos seus filhos, da Bruna, da Camila e do Marcelinho também. Sempre fui muito bem recebido por vocês. Também o Ronald e Bernardo Cavalcante, eu tenho muito contato com eles. Hoje mesmo falei com o Bernardo sobre assuntos da oftalmologia e do CBO. Então, assim, eu me sinto absolutamente em casa. Ainda mais por aquele convite tão honroso que eu tive de participar do Research Days da Fundação Altino Ventura. Não me lembro exatamente qual o ano, mas foi um deleite e realmente não só um aprendizado, mas uma grande experiência que eu sempre carrego comigo. Inclusive, começamos a fazer, há 2 anos atrás, o Research Days aqui na nossa residência, absolutamente inspirado por vocês. Apesar de eu já ter tido essa convivência, como você disse, lá no Dorrini, né, as grandes residências aí do exterior, e agora as grandes residências, como a de vocês, do país também, tem o Research Days, mas parecia aquilo uma coisa tão longínqua. E eu vi de perto, né, o Research Days funcionando tão bem na Fundação Altino Ventura. E olha o tanto que isso é importante, como revisor dos artigos brasileiros de oftalmologia e da Revista Brasileira de Oftalmologia, eu tive como testemunhar que o Research Days traz muitos frutos, porque eu acabei sendo chamado, como nós somos chamados aleatoriamente e periodicamente para revisar artigos dessas revistas, eu tive a oportunidade e o prazer de ver artigos que eu avaliei aí em loco, presencialmente, no Research Days, depois sendo submetidos tanto aos arquivos brasileiros de oftalmologia, quanto à Revista Brasileira de Oftalmologia. Então, a Fundação Altino Ventura deve ser congratulada imensamente pela residência maravilhosa que tem. Eu também tive a oportunidade de visitá-los na Fundação, com a Liana, no serviço das crianças com deficiência, da oftalmopediatria e nos serviços de adultos também. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, meus amigos da Fundação Altino Ventura, e também outros que, eventualmente, estejam nos assistindo aí pelo Brasil, porque eu sei que o programa de vocês é absolutamente bem conceituado e tem uma audiência muito importante por aí afora, não só em Recife e Pernambuco, mas em todo o Brasil.
Então, eu acho que nós já tivemos blá, blá, blá demais, né, Marcelo? E tanto seu como meu. Então, vamos agora, então, para os... Deixando os entretantos, como dizia Odorico Paraguaçu, e partindo para os finalmente. Já que Odorico Paraguaçu era pernambucano ou de onde? O personagem? Não, eu acho que eu acho que é um personagem. Era atemporal, né? Ele era atemporal e representava todo o Nordeste. Mas um dos maiores personagens que nós tivemos. Eu Eu sempre acho que era cito. ali pelo interior da Bahia também, Isso. Pernambuco. Tá bom. Então, hoje nós vamos falar alguma coisa sobre cirurgias de catarata e alterações do endotélio corneano. E essa apresentação tem uma grande participação também do Dr. Leiser Franco, que é associado e assistente lá do Serviço de Cataratas da UFG, onde eu sou o coordenador do departamento. Aquela hora você falou de uveíte e córnea, mas é mais da catarata também, viu? Os departamentos, Marcelo, acaba que a gente tem essa interação, não é bem? Então é o seguinte, eu tive a oportunidade de estar aqui no Congresso Português, eu nem tinha visto que estava, porque eu tive a oportunidade de apresentar parte dessa aula, não toda, porque era uma aula menor, no Congresso Português de Oftalmologia do ano passado. Me desculpe, eu passou despercebido isso daí. Bom, então, em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós vamos aqui apresentar algumas coisas. Aqui estão 4 feras da oftalmologia e da catarata, sem os quais a oftalmologia e a catarata não teria chegado a esse pé, entre eles Ridley, Meles, Kellman, e nós vamos, então, dependendo muito dessas grandes mentes, para chegarmos no nível de cirurgia de catarata que nós podemos fazer hoje. Então, começando a abordagem, nós vamos apresentar alguns casos, e em volta deles também temos as nossas discussões, em cirurgia de facoemulsificação, especificamente, onde o endotélio corneano está comprometido, está ruim. Então, como que nós pensamos numa fasectomia, por exemplo, após um transplante de córnea? Deixa eu ver se eu estou no caso certo. Sim. Então, aqui é apenas para nós fazermos uma pequena introdução. Depois nós vamos falar do endotélio comprometido, onde a córnea ainda não foi transplantada. Mas, por exemplo, num transplante penetrante de córnea, nós vamos fazer uma fasectomia. O que nós precisamos, primeiramente, ter em mãos? Prevenir uma falência do botão doador. É lógico, se você tem uma cirurgia tumultuada, com a dinâmica de fluidos muito extensa, uma cirurgia longa, é lógico que você pode incorrer para perda endotelial tão grave que esse botão venha a ter uma falência. Então, uma cirurgia de facoemulsificação em um endotélio comprometido, ou pós-transplante de córnea, que muitas vezes o endotélio não é aquele endotélio normal, de forma alguma, nós temos que ter muito cuidado para não piorar ainda mais. E hoje, com a presença especialmente de viscoelásticos fantásticos, nós podemos realmente prevenir. E, além disso, corrigir as ametropias residuais que eventualmente podem estar presentes pós-transplante de córnea, e nós vamos ver alguma coisa disso durante a nossa apresentação. Então, nós estamos apenas fazendo um pequeno preâmbulo antes de entrarmos nos casos propriamente ditos. Então, numa catarata e um transplante penetrante de córnea, como eu disse, como prevenir a falência do botão doador? Principalmente através da viscoproteção, né? Usarmos as técnicas atuais, técnicas de soft shell, técnicas com viscoelástico. Você quer um viscoelástico que adira ao endotélio corneano, para que proteja ele de alguma forma. E você também quer, às vezes, um viscoelástico mais pesado, um viscoelástico coesivo, para que você tenha manobras mais fáceis durante a facoemulsificação, preservando o espaço que você tanto precisa lá. Então, o viscoelástico dispersivo e coesivo é muito importante que você entenda para que faça a boa utilização deles durante a cirurgia de transplante de córnea. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque viscoelástico é uma outra apresentação, uma outra aula em si. E uma técnica cirúrgica adequada, com certeza, não é aquela história de falar, eu detesto usar esse termo para os que estão começando. Não é isso, mas realmente, uma cirurgia dessa tem que ter um cirurgião já com uma certa experiência, com muitas horas de voo, porque tem que ser uma cirurgia rápida,
não no sentido de rapidez, de ter que fazer 5, 6 minutos, nada disso, mas uma cirurgia compreensiva, concisa, com etapas muito bem definidas e uma técnica adequada. E também, se necessário for, como que nós vamos corrigir esses defeitos? Através de um transplante endotelial naquele botão que sofreu já o transplante de córnea, o botão doador numa córnea transplantada. E outra questão de corrigir ametropias residuais pós-transplante de córnea, que é a utilização de lios tóricas, se você for fazer a cirurgia da catarata, e nós vamos ter um caso, se der tempo, também de uma lente com buraco estenopeico, que é uma técnica que foi lançada, inclusive, por cientistas brasileiros, Cláudio Trindade, e que tem uma inserção muito pequena, porém bastante específica, que pode ajudar. Esses são casos de exceções. No implante, até pouco tempo atrás, vou falar um minutinho sobre isso, eu me lembro de questionar na ESCAS, uma vez, um cirurgião de córnea e catarata, o implante de lio tórica após o transplante de córnea, ele tem que ser muito bem avaliado, porque ele pode ser temerário se mal indicado. Você tem que avaliar o transplante que você tem. Ele é um transplante com bom endotélio, mas ele não está proibido de ter uma rejeição futura. Então, além disso, você tem que avaliar se a anatomia do transplante está bem, principalmente através das bordas onde você fez a sua incisão e a sutura, ou o cirurgião anterior fez, porque você tem a possibilidade de fazer um DMEC. Então, se a córnea, se aquele transplante que está ali com as suas 800 células, a gente nunca opera pós-transplante com 2.000 células, é uma raridade. Então, está sempre ali, naquele limbo, tem que ter coragem de fazer isso. Então, dificilmente uma córnea dessa, bem feita, uma cirurgia de catarata, ela vai descompensar. Mas se descompensar, você tem que avaliar se aquele transplante, estruturalmente, anatomicamente, permite um DMEC ou um DSAEC. Porque se ele permitir um DMEC, você está autorizado a colocar uma lente tórica. Mas não seria... Porque a lente tórica não está sempre indicada. Imagina se você tem um transplante ruim, com ectasia no botão, e você coloca uma lente tórica de 6 dioptrias de astigmatismo, e esse transplante vem a falir, e você não tem como fazer um DMEC pela estrutura, você vai ter que fazer um outro penetrante. Imagina se você faz um astigmatismo ao contrário, potencializa e a pessoa fica com 12, 15 graus de astigmatismo. Então, as coisas parecem simples nesse sentido, mas você tem que fazer muito bem essa avaliação, nós vamos ter a oportunidade de dizer lá. Muito bem. Então, agora vamos partir já para os nossos exemplos. Uma catarata em córnea gutata. A catarata na presença de córnea gutata, nós temos várias possibilidades. Nós temos o plano A, B, C e D. Então, nós fazemos apenas uma fasectomia. Por quê? Se esse endotélio, se você tem a experiência de usar bons viscoelásticos, uma boa técnica, você pode fazer apenas uma fasectomia num endotélio, aí, como eu disse, de suas 600 células, paquimetria de 600 micra, que ainda não está naquela indicação absoluta de um transplante de córnea. Você pode não arriscar, mas você tem que contar com risco, mas você pode sim fazer apenas a fasectomia, e quando bem operados, muitos desses casos, somente com a lente, você pode, às vezes, adiar 1, 2, 5 anos um transplante de córnea até para o resto da vida. E até porque eu gosto mais da cirurgia, lógico, nada contra a cirurgia tríplice, eu faço muito, mas a cirurgia em 2 tempos, de um modo geral, não sei se por conservadorismo, mas eu até prefiro. Então, uma córnea que tem um endotélio ruim, mas ainda não falido completamente, eu sempre opto por fazer primeiro a cirurgia de catarata, já com o paciente inscrito numa fila de transplante de córnea, porque se ele precisar, a demora não vai ser tanta, e nós fazemos, então, depois um DMEC, um DSAEC, ou se tiver cicatrizes, um transplante penetrante. E o transplante endotelial? Nós temos que avaliar. Bom, então agora já existe uma indicação de transplante nesse paciente. Vamos fazer, desculpa, eu falei transplante endotelial. Vamos fazer esse transplante combinado, um FACO, DMEC ou DSAEC, ou vamos fazer em tempos separados, como eu acabei de expor.
Sobre a lente intraocular tórica, eu acabei me esquecendo que tinha essa linha aqui e já abordei o tema anteriormente, então vocês compreenderam por que o ponto de interrogação na lente intraocular tórica. Quer dizer, você tem que ver se você tendo uma lente intraocular tórica, você tem possibilidade depois, caso seja necessário, de fazer um DMEC, pelo menos, ou um DISAEC, de preferência o DMEC. Por quê? Porque o DMEC praticamente não vai interferir nesse astigmatismo. Um DMEC bem feito, se você tem lá -3, que é muito comum no transplante de córnea, a 55, provavelmente, após um DMEC, esse astigmatismo vai continuar o mesmo, então não teria problema indicar uma lente tórica nesses casos limítrofes. E os limites da paquimetria, que muitos pesquisadores ou professores e cirurgiões vão muito pelo limite da paquimetria, que seria ali, mas ela é discutível, seria quanto? 640 micras, quer dizer, acima disso, você teria que partir para o transplante de córnea, 660 micras, que tem um limite aí que é uma linha tênue de seguirmos. Eu vou muito pela microscopia especular e pelo que eu estou vendo na córnea, se já não tem um microedema e tal. Mas a paquimetria, então, é um fator que deve ser avaliado, e aí em torno de 650 micras, que seria acima o limite para transplante e abaixo para uma situação mais conservadora. Então, vamos lá logo nesse primeiro caso, de uma senhora de 57 anos, quer dizer, relativamente jovem, com dificuldade com óculos multifocais e catarata, com uma refração de um astigmatismo importante, com uma gutata também importante, mas uma catarata NO3, fundoscopia e tonometria normal. Muito bem, nós vemos aqui, então, um caso de um astigmatismo importante. Nós vemos, deixa eu ver se eu acho, no Keynote eu perco a setinha, esqueci desse detalhe. Mas nós vemos aqui, então, olha, nós temos um astigmatismo de mais de 2, exatamente, de mais de 3 dioptrias. 2,55, se eu não me engano. De mais de 2 dioptrias. Tá pequeno para mim. E com... Onde você está vendo o astigmatismo aqui, Bruna? Eu acho que não, embaixo desse axial. É pela conta mesmo. Embaixo do mapa axial. 3,2 aqui, ó. 3,2. Ali no eixo plano, logo depois, astigmatismo de 3,2 dioptrias. Então, um astigmatismo muito importante. Então, mas é um astigmatismo regular e confirmado pelo IOMaster que está aí do lado. Isso no olho direito, no olho esquerdo, um caso semelhante, um astigmatismo um pouquinho maior, está ali de 3,5, confirmado também pelo IOMaster, e uma microscopia especular ruim, bastante ruim, no olho direito piora um pouquinho, mas você vê que ainda tem células aí. E essa contagem endotelial, que está ali no olho direito, 728 células por milímetro quadrado, no olho esquerdo, 1015, é uma contagem. Essa contagem, para mim, do olho direito, pela foto, ela está superestimada, eu acho que ela não tem esse tanto de células, porque isso muitas vezes é feito por um técnico e na pressa, ou um exame feito lá atrás, que você chega apenas para você não tem como, às vezes, repetir, você tem que ir pelo aspecto clínico. Quer dizer, essa córnea direita, eu não sei se nós temos a paquimetria dela aqui. Deve ter em outra parte do exame, mas a paquimetria aqui seria um dado importante. Aqui a paquimetria, 535. Estão vendo aqui logo embaixo? Na quinta linha, no olho esquerdo, no olho direito até maior, no olho esquerdo 582. Então, a paquimetria que não chega a 600 micras. Então, clinicamente, essa córnea está mais ou menos bem, então nós estamos autorizados a fazer apenas a cirurgia de catarata. Então, foi calculada uma lente intraocular tórica para esta paciente, e, claro, com uma córnea dessa, nos tempos de hoje, nós temos perfeitas condições de fazer um DMEC, caso ela venha precisar no pós-operatório. Então, aqui que eu gostaria de perguntar se vocês compreenderam essa situação da indicação, porque a técnica é extremamente importante.
Mas a indicação, nesse caso, talvez seja mais importante ainda e o timing cirúrgico. E aí, como vocês moderadores, Bruno e Marcelo, eu posso pedir a interferência de vocês para se quiserem fazer algum questionamento ou se algum aluno já tiver feito alguma pergunta, o porquê dessa indicação. Então, nós indicamos no olho direito e no olho esquerdo uma lente tórica, porque eu estava de frente de uma córnea que permitiria um DMEC ou um DISAEC, caso fosse necessário no futuro. Em tempos anteriores, é aí que eu quero fazer, remontar a tempos anteriores, quando eu era residente, não existia lente tórica, mas se existisse, num caso desse, eu não colocaria uma lente tórica de jeito nenhum, porque o transplante era só penetrante. Então, esse timing aí está meio estranho, porque a lente tórica veio junto com o DMEC, né? Então, toda a evolução vem meio junto. Então, mas se você está num serviço que não faz DMEC, e essa paciente vai depender de um transplante penetrante no futuro, que não tem problema algum, só que é uma técnica hoje muito menos aceita do que um DMEC para um caso desse tipo, a lente tórica não estaria indicada porque você poderia potencializar esse astigmatismo num possível transplante penetrante futuro. Eu não sei se eu fiquei um pouco confuso com a ideia ou se foi clara, Bruna. Foi clara, foi claríssima. Doutor Marcelo, quer começar? Não, eu gostaria de começar. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que esses pacientes com problemas endoteliais e que, neste caso, mostrado de forma importante, é interessante que se escute alguém que possa exatamente dar a solução no caso de uma falência de córnea. Então, a minha pergunta vai da seguinte maneira. O planejamento já foi bem explicado pelo professor Denis, mas se esse paciente tem um pós-operatório difícil, está na mão de um oftalmologista que faz só catarata, que é a grande maioria, a imensa maioria dos cirurgiões, em que momento você acha que esse paciente, apesar de estar fazendo um pós-operatório supostamente ideal para essas situações de córnea, em que momento nós deveremos encaminhar para uma condição de avaliação de transplante? Na sua experiência, em que momento um oftalmologista geral vai dizer, bom, eu fiz o que podia e agora vamos ouvir alguém que possa fazer a segunda etapa da cirurgia? Eu sempre procuro, na minha experiência, nesses casos com endotélio, fazer referência que a cirurgia pode, e isso é alta a expectativa do paciente na cirurgia de catarata, mas que pode ser feito em duas etapas. Uma é a retirada do estaleno e a próxima etapa, se houver a necessidade, seria um transplante ou endotelial hoje, né? E que eu queria ouvir sua experiência nisso, para um oftalmologista geral que faz bem catarata. Tá, muito bem, Marcelo. Eu entendo que a sua pergunta, você deve estar pensando assim, que o pós-operatório não foi tão bem quanto você imaginava, certo? Perfeito. Tá. Eu tenho um número mais ou menos mágico. Eu acho que se essa pessoa não melhorar, não der sinais claros de melhora das dobras de DCM que ela eventualmente pode ter, do microedema epitelial bolhoso ou microbolhoso, dentro de 20 dias a um mês, eu acho que esse paciente não recupera mais. É lógico que você usou os hipertônicos e tal. Mas eu acho que o deadline para isso seria 2 meses. Vamos pôr assim, em termos práticos, é lógico que não é aquilo 60 dias exatos, até porque, por exemplo, é uma norma do Serviço Nacional de Transplantes, o SNT, que você pode, numa córnea que tem falência primária num transplante de córnea, você pode, até 90 dias, requisitar uma segunda córnea, ainda como diagnóstico de falência endotelial. Ou seja, até 90 dias seria ainda um prazo aceitável para que essa córnea se recuperasse. Depois de 90 dias, não, aí são outros problemas, que pode até ter sido uma falência primária, e que o médico ou o paciente perdeu o follow-up, ou o médico dormiu no ponto, então ele perde aquela chance de ter uma córnea imediatamente na época ou nos estados que ainda tem muita fila. Então, 90 dias seria o máximo. De forma prática, Denise, como é que você aborda este paciente que está com catarata e uma córnea com muita possibilidade? Como você essa eu iria fazer a segunda parte
da pergunta sua, talvez eu esteja me delongando muito. Eu acho que ela começa no pré-operatório, Marcelo, como eu disse aqui. Então, assim, uma córnea dessa, você vai operar, eu já coloco essa paciente, como eu faço córnea e catarata, eu já coloco ela na fila de transplantes de córnea. Então, o oftalmologista geral tem que ter essa noção. Olha, isso aqui é um endotélio, ele não vai deixar o castelo ruir para depois tomar uma atitude. Então, o correto é um endotélio ruim como esse que eu apresentei. Olha aqui. Horrível esse endotélio do lado direito. Então, ele já coloca essa paciente numa fila de transplante de córnea. Mas uma paquimetria de 530. Então, ele faz o transplante de córnea. Se foi tudo bem, é só retirar da fila. Se não foi bem, a paciente já está na fila, está ganhando tempo, aí nós vamos esperar. No mínimo 1 mês, corretamente 2, no máximo 3 meses para dar o diagnóstico. Não quer dizer que você tem que fazer o transplante nesse prazo, né? Isso aí vai depender das condições de saúde, condições do serviço e tal. Mas então, Denise, é isso. A hora Denise, que você... é Ronald. Oi, Ronald. Tudo bom, meu amigo? Tudo em ordem, meu filho. Eu tinha uma lembrança que, por exemplo, essa microscopia especular é um exame muito falho. Ele se limita a 0,2 milímetros quadrados da área central. Então, acho que um dos exames fundamentais é uma boa microscopia para que você possa avaliar até onde vai, porque é muito comum a gente ver uma córnea gutata central desastrosa e quando a gente olha a meia periferia e a periferia são normais. Esses aparelhos mais novos fazem uma medida central, uma superior, temporal, nasal e inferior. Mas, mesmo assim, ainda acho que é fundamental que a gente analise o aspecto biomicroscópico da córnea com bem cuidado até onde é uma extensão. Uma córnea como essa, que tem 530 e pouco de paquimetria, provavelmente o resto do endotélio dela, pelo aspecto central, devia ser muito mais descompensado. Isso provavelmente quer dizer que o endotélio periférico de meia periferia dela deve ser bom. 2, quando você fala que tem que ser um cirurgião treinado, eu também, isso não resta dúvida, mas eu acho que mesmo dos cirurgiões bem treinados, ao se fazer uma cirurgia onde o endotélio é ruim, a gente tem que ter algumas coisas que são as premissas que eu uso para mim. Por exemplo, a incisão. Muita gente diz que é para fazer a incisão mais posterior. Eu não faço, porque quando a gente faz a incisão posterior, não está habituado a fazer, e aí então termina tendo um ato mais complicado. A única coisa que eu faço é uma incisão mais curta, um pouquinho. Se precisar, eu não hidrato. Se por acaso precisar, eu dou uma sutura. E faço ela com amplitude suficiente para que o faco entre com facilidade, para a gente não ter depois um descolamento de DSME, que mesmo pequeno possa criar um problema. Segundo, a capsulorhexis, quer dizer, o viscoelástico a gente não discute, eu habitualmente escrevo na ficha o número de vezes que eu vou preencher com viscoelástico, vai de 3 a 6, dependendo da gravidade do caso. Então, às vezes, a cada quadrante, a cada pedaço, eu vou lá e refaço, nunca tiro os instrumentos esperando esvaziar a câmara, eu sempre coloco o viscoelástico. Outro aspecto é uma cápsula Rex um pouco maior do que o normal, para que a gente tenha mais facilidade em extrair o conteúdo do cristaliniano. 2, que tenha uma ponteira de faco nova, que esteja cortando bem, e que todo esse faco... Você citou uma coisa muito importante, que o importante não é a pressa, o importante é fazer um faco que possa ser bem controlado e, preferencialmente, do nível pupilar para baixo dele. Finalmente, no final da cirurgia, a gente só retira o viscoelástico do endotélio ao final, para evitar exatamente a parte da limpeza do viscoelástico, que aquilo cria um turbilhonamento. E, no pós-operatório, eu habitualmente dobro a quantidade de corticoide e, às vezes, uso um hipotensor. Quando não, um pós-operatório com 7, 5 dias, que a coisa não vai evoluir como a gente quer, aí sim usar algum NaCl a 5% para tentar ajudar. Então, eu acho... O Ronald praticamente esgotou o assunto. Doutor Denise, eu tenho uma pergunta de um médico nosso, lhe perguntando... Eu não sei se o Ronald já estava presente, mas eu falei exatamente isso, a coisa do que você disse, eu acho que o principal, além da paquimetria,
acho que a Bruna se lembra bem de eu ter dito, é a análise clínica da córnea. Análise clínica, a biomicroscopia, exatamente, ver se você não tem um edema microbolhoso e tal. É que esse assunto é tão extenso, como você disse, em Fuchs, em gutatas apenas centrais, existem aquelas que são centrais, onde a periferia é boa. Está indicado até um DUEC, que já é o DCMET stripping sem o transplante, sem o DMEC. Porém, aí já é um outro caso que eu acho que a gente vai viajar muito, talvez em outra situação a gente fale disso. Mas tem a indicação também em endotélios ruins só centrais, aí você tem também que ter um outro olho bom, porque essa paciente vai ficar de 3 a 6 meses, ou esse paciente, com uma visão, né, impaired, uma visão ruim naquele olho, onde você apenas tira aí 4 milímetros centrais da DCME e usa o Ripazudil ou o Glanatec na esperança de proliferar o que ela tem de endotélio bom. Então, em relação ao que você disse sobre as técnicas, Ronald, é exatamente bom você complementar, eu não ia entrar em detalhes, mas é porque nós, como temos vários casos, e é exatamente na técnica adequada. Então, a técnica adequada de uma faca-emulsificação, obrigado, você realmente contemplou o assunto como ele deve ser colocado. Doutor Benício, só para finalizar esse assunto, qual é o seu ponto de corte, ou qual o critério que o senhor usa para inscrever o paciente no banco de olhos, nesses casos, por exemplo, que são limítrofes em relação à indicação de transplante? Pois é o que eu acabei de dizer também. Clinicamente, se eu acho que esse paciente tem uma possibilidade de descompensar durante o transplante de córnea, eu inscrevo na fila. Por exemplo, esse olho direito, com certeza eu inscreveria na fila. Certo. O olho esquerdo, não. Apesar do Ronald ter delineado isso, mas eu acho que uma foto da microscopia especular, apesar dela não ser única, mas ela me diz muita coisa. Porque nesse central aí, olha, eu vou avaliar clinicamente. Se eu vejo, como ele próprio mencionou, que o endotélio periférico não está provocando um edema epitelial, é porque essa córnea perifericamente ela é boa. Então, eu respondo a sua pergunta com isso aqui. Esse olho direito eu colocaria na fila, o olho esquerdo não. Falar, mas o outro pode falar, eu colocaria o olho esquerdo também na fila, sem problema. Eu não discuto aqui, assim, na minha experiência, esse olho esquerdo, ele não vai descompensar, a não ser que aconteça uma tragédia. Benício, mais uma vez, Ronald, é que aqui no Recife, o banco de olhos... A não ser que aqui aconteça uma tragédia, por exemplo, uma ruptura de cápsula e eu tenho que fazer vitrectomia anterior e tal, aí sim, ela pode descompensar. Então, a princípio, a sua pergunta está respondida aqui. Só para encerrar esse caso, a gente passar para o próximo, o Ronald entra dizendo, então, nesse caso, foi feita uma lente tórica nos 2 casos. Esse aqui é o pós-operatório dessa paciente, olha, depois de 2 anos, ela ficou com uma refração para o astigmatismo grande que ela tinha, olha, com uma refração bastante razoável, de 1 grau de astigmatismo apenas, com 20/25 de visão corrigida neste olho, aqui está trocado. O olho esquerdo, obviamente, que é a visão melhor. O olho direito ficou com 20/40 e o olho esquerdo com 20/25. Por que ela tem 20/40? Por conta desse endotélio. Aí, se você fala assim, não, então 20/40, então vamos fazer um DMEC nessa paciente. Vai depender da vontade dela, se ela está vivendo bem ou não. Obviamente, nos grandes centros, se você estiver em Indianápolis ou em Amsterdã, com certeza vão fazer um DMEC aí. Agora, dependendo do nível social, do nível econômico, do nível de vida dessa paciente, se ela não tiver sintomas de dor, de fotofobia e estiver vivendo bem com 20/40 e 20/25, por que submetê-la? Ela está bem para continuar assim. Aí vai depender das aspirações dela e do cirurgião. Claro que esse olho direito pode ser feito um DMEC nele, com certeza. O olho esquerdo, não. Ele tem endotélio suficiente. Pois não, Ronald. Aqui no Recife, o banco de olhos só permite inscrever pessoas que estão aptas a receber o transplante. Então, não há uma inscrição prévia. Isso aconteceu muito no passado e a fila era muito grande. E quando a gente conseguia uma córnea, a pessoa diz, eu não preciso fazer, que ainda estou bem. Então, por conta disso, a organização do banco de olhos hoje é só para aquelas pessoas que
evidentemente, estão aptas a receber na hora que a córnea chegar. E esse Esse fato está evidentemente apto a receber um transplante de córnea. Depende do vídeo que você olha. Entendeu? Então, por isso, ele pode ser inscrito para um transplante. Então, esse olho direito tem critérios de indicação de transplante de córnea. Paulo Galvão não hesitaria em fazer um transplante de córnea nesse olho nos tempos lá de Instituto de UFMG, quando era professor. Correto, Marcelo? Que ele era um exímio cirurgião e achava que uma córnea dessa já precisava de transplante. Então, vamos em frente para o nosso segundo caso, que é o seguinte: nós vamos falar agora sobre catarata e transplante endotelial da córnea. No caso, o ideal é um DMEC, porque traz uma rápida reabilitação, menor risco de rejeição, e além de você estar mais também imune às ametropias, especialmente de astigmatismo, que podem aparecer, e também um pouco de hipermetropia, porque o transplante de córnea é hipermetropizante, transplante de córnea penetrante, devido às linhas de sutura. Então, vamos lá neste caso aqui. Esse caso é de uma senhora aposentada que me foi referida não para a cirurgia de catarata do olho direito, que ela tinha 20/60 de visão, mas para um transplante de córnea penetrante no olho esquerdo, onde ela tinha conta-dedos a 2 metros. Infelizmente, devido a um leucoma e com pequenas úlceras de córnea, neste olho esquerdo, após uma facoemulsificação mal sucedida no estado dela. Então, no olho esquerdo, ela foi indicada para isso. Foi indicada para mim fazer um transplante de córnea pós-faco mais lio, não bem sucedida. Então, foi realizado o transplante de córnea penetrante devido à urgência do caso, devido a ela fazer úlceras recorrentes, devido à bolhosa. E, então, desculpe, antes desse detalhe, só que aí ela ficou tão encantada com a cirurgia do transplante de córnea, que ela passou de conta-dedos, não me lembro a visão, mas nós vamos ver no final. Uma visão razoável e um transplante de córnea que ficou foi muito bem sucedido. Então, ela queria aproveitar que estava em Goiânia e fazer a catarata do olho direito. Então, vamos lá ver a surpresa que nós tivemos nesse caso. Então, estou eu lá no olho direito, fazendo uma facoemulsificação aparentemente super tranquila, né, através de um facoshop, e aqui é o desastre. Nesse momento, mas eu não percebo. Alguém percebeu alguma coisa? Acho que não. Não. Eu entro para fazer aspirações de massas. Cadê que as massas vêm? Não vem massas. Será que está entupida essa coisa? Mas estou vendo que tem as franjinhas ali. Então, saí para ver se acontecia alguma coisa. E não mais, olhe na incisão, infelizmente... apareceu aqui, peraí. Deixa eu voltar, que eu consegui pôr a flechinha. Olha aqui o que acontece. Uma visão estranha. O que era? Eu falei, gente, será que é resto de cápsula que estava ocluindo a ponteira? Que nada, era a DCM inteira. Vocês viram aqui, né? Olha aqui, ó. A DCM inteira. Desculpe. Olha lá. Ó. Unfolded. Então, fiquei sem a DCM dessa paciente. Eu falei, o que eu posso fazer? Colocar essa DCM de novo, não estava na minha perícia. Continuei, e acho que nem talvez adiantaria. Continuei com a cirurgia, e era uma lente tórica, programada, e assim fiz na vontade, né, de que não tivesse sido uma coisa tão grave que no pós-operatório estivesse tudo bem. Por que eu coloquei a lente tórica? Então, nós voltamos ao primeiro caso, porque essa paciente tinha uma córnea em perfeitas condições de receber um DMEC, caso ela precisasse, então eu não quis mudar o plano cirúrgico da lente tórica. Muito bem. É óbvio que no dia seguinte não ia estar bem, né? Então, olha esse edema brutal de córnea, tanto na foto cheia quanto na fenda. Então, como também foi indicado pelo Ronald, hipertônicos no pós-operatório, além do Vigadex normal, e foi indicado um DMEC. Então, essa paciente não estava na fila de córnea, porque ela não tinha previsão de descompensar o endotélio. Então, imediatamente eu escrevi. Por sorte, na época, foi uma época que Goiás zerou a fila de córnea. Hoje não está de novo, por problemas que nós tivemos aqui, aí com a pandemia também.
foram suspensas as doações, eu acho que isso não é em todos os estados, mas aqui sim. Então, eu consegui uma córnea rapidamente para ela. Então, como aqui eu sabia que não tinha possibilidade alguma dela recuperar, porque a DCM dela tinha sido, né, gone with the wind, foi embora. Então, o que acontece? Eu tinha que tomar alguma atitude. Então, eu esperei, não me lembro quantos dias, mas alguns dias apenas, e parti, então, para um DMEC. Então, estamos aqui, eu tenho o costume de fazer aquela iluminação, ajuda muito para você saber o lado certo que a lamela está. Então, o Samba Technique, nós devemos agradecer ao Nicolas, não o Cage, mas o Nicolas Pereira, que isso aí foi uma técnica que ele descreveu e foi um sucesso mundial, a técnica do Samba Technique. E que, então, olha bem, o primeiro pós-operatório dessa paciente no olho direito. Olha que coisa linda essa córnea, né? Nem parece que tem um transplante de córnea aí. Com um pontinho lá em cima, que normalmente eu não dou, mas no DMEC você é obrigado a dar na hora das manobras, a lamela não vazar para fora, que seria uma tragédia. Então, esse é o olho esquerdo, do olho direito dela no primeiro pós-operatório, e o olho esquerdo já aí, acho que com 2 meses de pós-operado, por isso que ela entusiasmou, está uma córnea aí totalmente clara, né? Por isso que ela, a partir do esquerdo, ela entusiasmou a fazer o olho direito. Então, esse aqui já é um pós-operatório mais tardio, de mais ou menos 3 meses. Você não vê a lamela aí, isso é normal em DMECs bem-sucedidos. E nós temos, me ajudem aí, porque a minha tela, a foto de vocês está tampando, deixa eu ver aqui, a contagem endotelial. Esse de cima, se não me engano, está escrito direito ou esquerdo, Bruna? Esse de cima é esquerdo. É o esquerdo. É o olho do transplante de córnea. E o direito, e o de baixo é o direito, que é o olho do DMEC. Então, realmente, 2 córneas aí que ficaram com endotélio muito bom, 2 transplantes de córnea, um penetrante e um lamelar, neste caso. A observação que eu queria fazer é que o seguinte, depois disso, bingo, o que aconteceu? Provavelmente o cirurgião do primeiro olho também teve um descolamento de DCM, porque nós sabemos que as córneas frágeis são mais suscetíveis a descolamento de DCM, e por isso que quando você vai operar uma córnea ruim de endotélio, você tem que ter absoluto cuidado com as incisões, como o Ronald mencionou antes, não só a incisão principal, mas também o side port. E o problema meu, neste caso, se a gente pode voltar aqui, foi exatamente neste momento aqui, ó, quando eu vou fazer a injeção do viscoelástico. Eu não vi, e acho que a maioria não veria, mas provavelmente ele levou a DCB junto e descolou totalmente. Benito, eu queria fazer uma pergunta. Como está a legalidade de importação de córnea? Nós tivemos aí uma época que nós importávamos com certa facilidade dos Estados Unidos, até com tempo curto. Como está essa legislação para importar, nesse caso que nós tínhamos dificuldade, se é possível mandar buscar uma córnea hoje com facilidade? O CBO tem alguma atuação nisso? O CBO nunca participou muito desse trâmite aí. Eu tive eu posso dizer que eu tive uma grande experiência com importação de córnea. Eu não sei quantos transplantes eu fiz com córneas importadas, mas sei lá, vou chutar talvez uns 200, mais de 100, com certeza. E teve épocas de ser tão tranquilo, e essas coisas a gente paga, né? Não paga pela córnea, você paga pelo trabalho que o banco de olhos tem, e que é uma coisa assim, a sociedade latina tem essa coisa da gratuidade, que normalmente não funciona, né? Não existe almoço grátis. Então, por isso que lá as córneas, você paga alguma coisa. Então, a gente pagava aquilo que era devido para se mandar uma córnea, através do cartão de crédito, era muito simples, e essas córneas vinham. E no início era muito desburocratizado, às vezes eu mesmo ia, ou um funcionário da clínica ia no aeroporto, chegava lá no balcão com o atendente aqui, suas 4 córneas, pronto, não tinha, era tudo muito honesto e muito tranquilo. Com o acidente em Nova York, começaram os problemas legais de trazer, com o 11 de setembro.
Por quê? Porque começaram a tornar as cabines das aeronaves invioláveis. Então, as córneas vinham com os pilotos. E isso era um serviço humanitário, no mundo inteiro sempre houve isso. Era uma coisa muito bacana, muito desprovida de interesse, apenas o interesse do bem dos pacientes. Então, você não pagava transporte, vinha absolutamente rápido. Os bancos de olhos, por eu ter estudado na Califórnia, que eu mais usava eram os de lá, de Los Angeles e San Diego. E então, tinha córnea que era embarcada 1h lá, num dia, ela chegava aqui, o voo chega de manhã em São Paulo, se desse para pegar uma conexão para Goiânia, às vezes à tarde eu estava operando com aquela córnea, ou seja, em 24 horas que ela saía do aeroporto de Los Angeles. Quando era do de San Diego, às vezes demorava um pouquinho mais. Então, isso ficou inviável. Por quê? Porque aí você tem que passar pela Anvisa, pela Receita Federal. Imagina, então, essa burocracia. Eu cheguei a fazer isso. Então, isso que você está perguntando, eu contei essa pequena história, Marcelo, porque eu acho que vale a pena situar. Hoje ficou praticamente inviável fazer importação de córneas. Eu, pelo menos, nem faço mais. Mas, felizmente, nós tivemos uma diminuição da fila de espera no Brasil, de um modo geral. Muitos estados do Nordeste zeraram a fila até antes de estados do Sul. E hoje, cada estado tem sua realidade. Goiás já zerou a fila, ela não é zerada mais, porque tivemos problemas de tempo aqui nos bancos de olhos. Então, importar uma córnea hoje é um processo extremamente burocrático e doloroso. Eu deixei de fazer. Assim, teve uma época que foi mais fácil para mim, quando Sorocaba estava na frente, né, do resto do país. Eu abri um CRM em São Paulo, eu pegava um voo aqui 7h, eu estava em Sorocaba 8h30, 9h, fazia 2 ou 3 transplantes e voltava no voo da tarde. O Nicolas me ajudou muito com esses pacientes. No dia seguinte, como normalmente eram casos bons, eu não mandava um pepino para lá, 2 dias depois o paciente estava em Goiânia e eu fazia o pós-operatório aqui. Era mais fácil que importar a córnea. Bom, hoje eu não, felizmente não preciso fazer isso mais, inclusive cancelei meu CRM de São Paulo, porque a fila do banco de olhos deu uma melhorada boa conosco e no Brasil inteiro. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje não é uma coisa assim fácil fazer importação de córnea pela burocracia do nosso governo, de Anvisa e tudo mais. Perfeito. Ok? Excelente. Excelente. Podemos partir para o terceiro caso. Então, nós tivemos um primeiro caso, onde implantamos uma lente tórica. Tudo bem, estamos caminhando aqui no grau de dificuldade. Nesse segundo caso, eu tive um fato indesejável, falhou o nome aqui agora, um evento não, quando você relata casos assim, é um evento que não estava esperado, né? Que foi, mas fizemos o DMEC e foi bem, infelizmente. Uma intercorrência. Uma intercorrência, exatamente. Mas em inglês tem um outro nome, um evento, sei lá. Muito bem. Agora, sobre aquilo que o Marcelo perguntou. Realizar a facoemulsificação e o transplante endotelial. Então, agora nós estamos aumentando a complexidade. Realizar em 2 tempos ou uma cirurgia combinada? Quer dizer, realmente, você fazer um FACO-DMEC, um FACO-DMEC, realmente aí você tem que ter uma experiência mais larga ainda. Eu prefiro fazer em 2 tempos, até por aquela questão de você dar um tempo para aquela possibilidade da córnea não precisar de um transplante. Mas, se você pega um caso onde o transplante está indubitavelmente indicado, sim, você pode fazer uma cirurgia combinada de FACO-DMEC. Então, esse caso aqui, número 3, foi encaminhado para um transplante de córnea no olho direito, com uma visão de conta-dedos neste olho, 20/60 no olho esquerdo. Então, olha, a microscopia especular, realmente aqui do lado direito, não tem contagem de células. Essa contagem aqui está ali 2.125, está absolutamente equivocada, é uma contagem automática que o aparelho interpretou de qualquer coisa, ou uma técnica que não sabia fazer o exame. É óbvio que não tem célula nenhuma aí. E no olho esquerdo, 1.621, talvez um pouco, tem muito polimegatismo, pleomorfismo,
mas tudo bem, né? Dá para passar com essa contagem. Então, nós temos aqui o cálculo desta lente intraocular, um cálculo, uma disparidade entre o olho direito e o olho esquerdo, mas que a gente tem que clinicamente avaliar. Nós não estamos aqui numa palestra de biometria, e sim de transplante de córnea, então vamos assumir que isso aí esteja correto. Então, essa paciente, vocês viram lá a REX, para não ter caso de faco, a emulsificação não é necessário. Então, olha aí que injeção bonita de uma lamela, novamente o Samba Technique, que é essa batidinha, nós podemos refluir para um lado, para o outro, isso aí realmente tem o seu mistério, como eu disse, com aquela luz lateral, aquela luz indireta, ajuda muito a ver qual lado que está o endotélio. Então, o final de um DMEC, que foi bem sucedido, você vê aí, checando a pressão, tudo bem. Então, essa aqui, uma indicação de um faco DMEC, que já é um caso mais complexo, um pouco, uma cirurgia a tríplice, e essa paciente no outro dia com uma córnea muito bem, logicamente a sua bolha lá certinha, é uma altura, essa aí já deve ter uns 2 dias de pós-operatório, porque a bolha já está só com 1/3. Normalmente, no primeiro dia, ela fica aí com 2/3 de preenchimento da câmara anterior, e depois, no lado direito, já aí com 1 mês de pós-operatório, já sem bolha, o pontinho, como eu disse lá em cima, a gente perdeu o costume de fazer ponto na incisão principal de faca e emulsificação, mas nesse caso ele é absolutamente necessário, porque quando você está nas manobras de posicionamento da lamela, tocando o estroma nu que tem ali, qualquer bobeirinha você pode ter a expulsão dessa lamela pela incisão principal, que seria absolutamente trágico, né? Muito bem. Vamos então... Benício, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Nesses casos que a gente tem, por exemplo, uma cirurgia combinada, como você acabou de mostrar ali, se a paciente tivesse uma toricidade importante, um astigmatismo corneal importante, que você planejasse uma lente tórica, quais são as medidas que você toma para evitar instabilidade nessa câmara anterior, com essa bolha de ar presente, apesar de estar com essa sutura realmente, para evitar ou diminuir o risco dessa lente rodar? Tem alguma coisa especial que você faz? Olha, é um risco que você corre. Então, ali, no momento, se a sua pergunta é absolutamente pertinente, você tem que estar seguro de que essa lente está absolutamente in the bag, na posição correta do eixo astigmático, e após a injeção da bolha, é possível você ver se tiver uma dilatação razoável. É aí que entra a experiência do cirurgião, né? Como nós dissemos. Quer dizer, ele vai ter que ter, pelo brilho posterior, você consegue ver as marcas da toricidade, e após a injeção da bolha, você consegue ver se a lente não rodou, né? Certo. E se ela rodou depois, você pode perfeitamente, num pós-operatório aí de uma semana, que às vezes é até recomendável, né? Em casos normais de lentes tóricas rodadas, alguns cirurgiões advogam você esperar pelo menos 2, 3 dias, ou às vezes até uma semana, para que haja uma maior estabilidade do complexo sacular, para você colocar ela na posição ideal. Então, não sei se eu te respondi. Sim, se você vê que ela rodou na hora, você pode tirar aquela bolha, porque você pode pôr outra, com muita cautela, né? Se a DCME estiver colado, obviamente são movimentos absolutamente delicados, rodar a lente para a posição certa, então recolocar a bolha. Agora, uma coisa então, já que você falou na lente, você não pode colocar lentes hidrofílicas nesse tipo de transplante, porque a lente hidrofílica em contato com o ar, ela opacifica. Perfeito. Correto, Bruno? Perfeito. Você que é um grande especialista em lentes. Tem uma pergunta aqui de Adele, que está perguntando assim, qual o critério usado? A resposta, você acha que ficou respondida? Sim, perfeito. Você pode também. Você viu que logo depois de 2, 3 dias, normalmente, se esse DMEC está absolutamente colado, ou mesmo um DISAEC, você, com uma semana, você pode absolutamente entrar na câmara anterior pela incisão acessória,
e rodar essa lente. Caso seja necessário, né? Isso. A Adele perguntou aqui qual o critério usado para optar por transplante antes da FACO? Quando a opacidade atrapalharia na FACO ou, nesses casos, já se programa a combinada? Bom, quando a opacidade, que era um caso muito comum antigamente e até hoje, né? Se você tem uma córnea com cicatrizes muito grandes, por exemplo, com degeneração de Salzmann, que não é só Salzmann, que ela atravessa o estroma e tem cicatrizes no endotélio, por exemplo, aquelas córneas muito traumatizadas, ou córneas que tiveram úlcera e que afetou realmente o complexo DCM, duas, se é que existe, e o endotélio também, onde você não vai fazer um DMEC, que eu acho que é a pergunta que talvez ela esteja fazendo, que a opacidade está atrapalhando a cirurgia da catarata, e que tem a catarata, então essa é uma indicação clássica de uma cirurgia tríplice, ao modo antigo, né? Onde você vai trepanar a córnea, tirar a catarata, implanta a lente e aí faz o transplante em cima. Agora, se a pergunta dela for, por exemplo, eu já tive que fazer isso. Tempos atrás, por exemplo, um paciente mais ou menos jovem, 45 anos, pós uma úlcera de córnea que provocou um leucoma tão denso que eu não dou conta de avaliar, por exemplo, a catarata. Então, nós vamos pela clínica. Você pode fazer uma UBM, que não vai dizer tão bem se você tem uma catarata ou não. Mas aí você vai ter que contar com a sorte. Nesse caso, de um paciente jovem, onde não houve outros motivos para você pensar que ele tem uma catarata, claro, você pode entrar com as medidas de uma lente, entrar com a lente que seria programada e avaliar, após a trepanação, se ali existe uma catarata que seja necessária a remoção dela naquele momento, ou não, se você faz só o transplante de córnea. Então, se eu já tive um ou outro caso, onde eu entrei programado para que, se necessário, fizesse a extração extracapsular da catarata, junto, que seria um procedimento tríplice, e que aí eu vi, não me parece que essa catarata aqui é importante. Então, eu só vou fazer o transplante de córnea e aí não faço o implante dali naquele momento. Muitas vezes, como toda cirurgia é cataratogênica, você às vezes acaba arrependendo. Por que eu não tirei logo essa catarata? Hoje, pacientes acima de 55, 60 anos, que eu fico em dúvida, normalmente eu tiro a catarata. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, 1 ano ou 2, essa catarata vai acelerar devido à cirurgia, né, intraocular, e você vai ter que acabar tirando a catarata frente a um transplante de córnea, o que não é problema algum, que foram os casos que nós abordamos anteriormente. Denise, eu tenho uma pergunta que está... E acho que vamos abordar aqui também, nesse caso 4. Denise, você me escuta? Claro. 4. Então, veja só, e tem uma pergunta muito interessante, que é a questão do Excimer Laser, se você tem alguma sugestão, ou o Fento II. Em qual momento você poderia contraindicar, principalmente o Fento II, está muito relacionado à catarata, mas em relação à cirurgia de laser, você tem alguma restrição da indicação em relação à córnea? Não, eu acho que, você fala em Excimer Laser no caso de um LASIK. O LASIK ou o RK, se existe alguma restrição nesse tipo de encaminhamento para o laser. Mas, especificamente, a pergunta é mais direcionada para o Fento II. Não, eu não vejo problema. O Fento II não faz parte da minha prática diária. Eu fiz cirurgias com Fento II e tal, mas poucas. E no meu tipo de clínica, que é uma clínica mais de referência e tal, o Fento II, ele acaba que a gente não sente tanta falta dele. Eu acho que é uma tecnologia maravilhosa que veio só para acrescentar a oftalmologia e, com certeza, eu acredito que a hora que nós associarmos mais o Fento II ao microscópio, esse é o meu pensamento, posso estar completamente equivocado e tolo, porém, eu acredito que a hora que o Fento II for incorporado mais ao microscópio e nós tivermos uma continuidade, for praticamente a mesma cirurgia, eu acho que ele volta para quem não incorporou essa tecnologia com força total. Eu sei que muitos
grandes cirurgiões usam de rotina o Fento II e absolutamente muito bem. Mas voltando ao que você perguntou, o Fento II não seria muito bem-vindo nas opacidades de córnea, né? Porque realmente ele não vai passar tão bem assim. Porém, numa cirurgia tríplice, onde você pode, inclusive, utilizar o Fento II para fazer a capsulorex e para fazer a incisão corneana, eu acho que é também, assim, o melhor dos mundos. Mas não é o que eu pratico no dia a dia. Mas, então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo problema, a não ser quando fisicamente, por questões de opacidades, ele não seja possível de ser realizado. Denise, Ronald de novo. Uma Alô. lembrança que você fez aí muito importante é quanto à indicação do transplante, principalmente do transplante endotelial, em alguns casos onde a gente tem essa ceratopatia bolhosa pós-faco, ou mesmo nas distrofias endotelial de Fuchs, a gente não esperar muito, porque quando a córnea fica... Enquanto a córnea estiver opaca, entendeu? No sentido de ela ser opaca, não, no sentido de ela ser translúcida, mas se ela ficar leitosa, mesmo o transplante endotelial, ele não consegue tirar essa cicatriz que está feita. Então, uma vez que esteja estabelecido uma falência, o ideal é fazer o quanto antes. Foi, como eu falei, você está relembrando, em casos onde você tem cicatrizes corneanas fibróticas, né? Então você não é que contraindica, mas não é uma boa você fazer um DMEC, você tem que partir para um transplante penetrante, em alguns casos desse tipo, que é o que talvez a pergunta que a Bruna direcionou aí no nosso chat, a nossa colega que estava ouvindo. Acho que é isso, né, Bruna? Perfeito. Algumas pessoas, Denise, Ronald de novo, algumas pessoas têm a ideia de que a opacidade corneana pode dificultar muito a facoemulsificação, mas se você retirar o epitélio, por exemplo, você tem uma melhora muito grande da visibilidade e você consegue fazer. Então, nem sempre o aspecto em si, pré-operatório, vamos dizer assim, contraindica formalmente a realização da faca combinada. Com certeza, você tem cicatrizes, como eu mencionei, literalmente, degenerações de Salzmann, que onde você tira com a própria pinça colibri, você tira e aquilo despela, como uma casca de laranja, e fica absolutamente transparente. Você pode fazer uma facoemulsificação perfeita, usar um oclusivo no pós-operatório, ou mesmo uma lente de contato terapêutica, vai ficar aí 2, 3 dias e reptilizar tranquilamente. Denise, muito bem. Veja bem, eu pedi que a gente possa escolher um caso que você queira apresentar. O tempo voa e talvez a gente tenha algumas perguntas. Eu queria que você selecionasse o caso que você acha importante dentro da sua apresentação, para que a gente pudesse focar e também responder as perguntas, se for possível. Porque nós temos 1 hora e já acabou. Voa, E deveríamos estar, vamos dizer assim, dentro do tempo. Mas você está tão empolgante que a gente sempre ultrapassa. Mas se você tiver alguma coisa muito específica, a gente está aqui para lhe ouvir nesse caso e quem sabe depois a gente poder responder algumas perguntas por conta da... Então, como a gente se empolgou, mas eu acho que foi interessante, Marcelo, porque eu acho que essa discussão que nós tivemos até antes, nos primeiros casos, eu acho que é o âmago da questão, entendeu? Eu acho que é a vida do oftalmologista, exatamente com a interferência do Ronald, que foi muito própria, é exatamente discutir as indicações, os limites e aonde elas estão. Então, eu tenho um caso aqui que eu posso apresentar rapidinho e talvez um outro caso, só para ilustrar, e aí a gente passa para a discussão. Vamos ver quanto tempo eu gasto para apresentar. Esse era um paciente de 55 anos com problemas psiquiátricos, vivia num abrigo, diagnóstico, então, de esquizofrenia, usava vários medicamentos, inclusive a clorpromazina, que está aí grifada não por acaso, porque ela causa depósitos corneanos, e uma queixa de baixa de visão importante. Ele tinha uma visão de 20/80 no olho direito, 20/200, esse é o aspecto dos depósitos de clorpromazina. No segundo olho, porque o primeiro olho ele tinha sido feito
ele tinha realizado um transplante de córnea, uma cirurgia tríplice, cerca de 4 anos antes, e tinha uma visão de 20/30 corrigida. Então, esse era o olho esquerdo já transplantado e esse era o olho direito para o qual ele estava sendo encaminhado. Então, essa cirurgia foi feita no serviço público, inclusive pelo colega Dr. Laser, que foi meu aluno e hoje é meu... a gente nem sabe o que é aquele que o aluno fica melhor que o mestre. Então, ele realmente mandou muito bem nesse caso. E o que vocês vão ver é a improvisação de um serviço público. Então, no olho esquerdo, você vê um endotélio relativamente bom para um transplante de córnea. No olho direito, essa contagem aí absolutamente fake. O Ronald aqui deve estar dando até arrepios aí de ver uma contagem dessa. Não tem nada a ver, isso aqui é uma contagem hipotética que a técnica foi clicando lá onde ela achava que eram células. E não era. Então, foi programado um DMEC, um FACO DMEC nesse caso. Então, está super acelerado aí, porque essas cirurgias são longas, né? Então, o implante da lente, então, a retirada da DCME, o implante da lamela, novamente, então, já ir mais rapidinho ainda, se a pessoa fosse rápido assim, que bom, uma bolha que foi bem, porém, esse paciente evoluiu com um descolamento do enxerto, edema de córnea, e esse enxerto estava ruim para fazer uma nova cirurgia, apesar de que eu não vi o caso nesse dia, mas foi tido como não um novo DMEC. Então, foi feito um DISEC. Então, esse aí bem a brasileira, olha, bem sem tecnologia, até esse menino é muito inteligente, muito inventivo, olha, ele está fazendo uma trepanação manual. Então, por isso que não é DESAEC, então, não tem o A do automated. É a técnica descrita por Meles na sua originalidade, é o transplante lamelar. Então, olha aí, tirada a DCME toda enrugada, que tinha sido transplantada, e o implante, então, de um pequeno, né, fatia de estroma com endotélio, que é o DISEC. Então, foi feito lá o implante, está bonito, e nós vamos, então, ver o pós-operatório desse paciente. Então, esse é o olho esquerdo com o transplante penetrante, já tinha sido mostrado, e aqui, desse lado, não, são as duas córneas, as duas fotos são da mesma córnea, o lado direito. Você vê o que o Ronald acabou de dizer, os depósitos estromais pela clorpromazina não foram removidos, e era de se esperar isso mesmo. Mas, assim, o que é melhor, um 20/40 com transplante lamelar ou um 20/25 com transplante penetrante, com mais 2, com menos 4 a 60? Para uma pessoa que vive num abrigo e tal, tem problemas psiquiátricos, nós temos aí os dois lados da história. Eu acredito que para os mais assim, que pensam filosoficamente, há pontos prós e contras dos dois lados. Quer dizer, então, esse paciente está com 20/60 com o olho de um transplante mais livre de trauma, que se ele esfregar o olho, alguma coisa, né? Um paciente psiquiátrico, o outro olho com uma visão melhor, porém com uma correção muito maior. Então, nós temos aí os dois lados da história. Então, concluindo essa nossa apresentação, nós apresentamos casos que foram apenas para fasectomia, casos para transplante penetrante, que nós discutimos tríplice ou em 2 tempos. Espero que eu não tenha me confundido, porque isso é tão filosófico que a gente empolga e vai falando. Espero que eu não tenha confundido a cabeça de vocês. Temos os transplantes endotelial também combinado em 2 tempos, e aquela discussão sobre a lente intraocular tórica, que eu acho que, felizmente, nós pudemos abordar bem. Agora, se vocês não tiverem com o tempo absolutamente estourado, Bruna, eu gostaria... Tá, né? Tá estourado. Não, seu último caso é maravilhoso. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar aqui, visualizar. Eu sou meio dinossauro, então... deixa eu ver aqui. Pronto. É uma vasectomia com transplante, mas até que eu não estou tão mal assim nesse... Foi triste mudar para MEC, viu? Nossa senhora, penei.
Meu filho é que ficou insistindo, senão eu acho que eu não teria ido. Hoje eu já estou achando até tranquilo do Keynote. É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Mas a gente ia nos congressos, era humilhante, né? Todo mundo novo falando Mac. Então, meu Deus do céu, não posso. Não posso ser tão jurássico assim. Muito bem. Então, numa fasciectomia pós-transplante penetrante, nós já falamos sobre lente tórica. Então, vamos lá para esse caso de uma paciente de 46 anos que tinha aqui. Está seu caso, Marcelo, por isso que eu quis apresentá-lo. Uma paciente que fez ceratotomia radial há 25 anos, com correção, havia 25 anos, com correção de miopia, e nós vemos casos maravilhosos de RK. Hoje mesmo eu vi uma paciente de 4 incisões, a incisão dela é praticamente plano, -1 com -0,25, imagina no RK? Então, isso é até bom dizer, nós não podemos escandalizar os pacientes com casos ruins de RK, porque RK foi um passo muito importante para a cirurgia refrativa no mundo inteiro. Então, tem certos colegas que vê uma RK assim que não está muito boa, não acredito, chovendo em Goiânia em maio. Olha que beleza. Então, surpreendidos por uma chuva. Não era prevista, não, mas que bom. Olha, então nós não devemos escandalizar quando vemos uma RK ruim. Infelizmente, casos ruins. Agora, também a gente não deve elogiar e tal, mas é um passo da humanidade, né? Então, esse é um caso desse tipo. Ela fez múltiplos procedimentos, transplante penetrante de córnea após SRK, PRK com mitomicina, topoplastia e larará, indicado um novo transplante penetrante. Só que a paciente não queria. Então, ela tinha uma visão de 20/400 com correção de, olha, +6 com -3. E o pinhole levava ela para 20/40. Então, esse é um ponto-chave da história. Quando você vai indicar uma lente pinhole, é absolutamente importante você fazer o pinhole antes, né? É bem óbvio. Então, essa indicação do pinhole de 20/40, que muitas vezes ele é mentiroso, esse 20/40 pode ser 20/80 ou 20/100, a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente nas maculopatias, catarata com maculopatia, mas o olho dela esquerdo era um olho bom, e ela não queria fazer outro transplante de córnea. E até porque esse endotélio do lado direito dela também não era tão ruim assim. Você vê lá, olha, tem pleomorfismo, mas as células estão bem delimitadas. E aqui que entra a clínica do exame da microscopia especular, né? Eu acho que é muito importante, além de você ver a biomicroscopia, que é o mais importante, provavelmente, ver a distribuição desse endotélio, se a lesão é tipo Fuchs mais central, ou se é de todo o endotélio, e aquela discussão do Dweck, se for só central. Muito bem. Então, este caso também não fui eu que fiz, foi o laser também. Ele parece que é uma quenópera, mas não é. Eu acho que é porque ele ficou encebando ali um pouquinho, e como acelerou, mas era uma rex contínua mesmo. Ele, então, fez, muito bem aí, a remoção da catarata, colocou uma lente intraocular de peça única, e como ela tinha aberrações demais na córnea, olha, você vê essa técnica, com aquele tantinho de endotélio, e aí ele colocou, então, uma lente pinhole, que eu também tenho colocado, eu já tenho aí uns 4 casos, todos eles pós-RK, e tem tido um sucesso até razoável, não é uma coisa de você falar que vai ter 20, 25 de visão, e ele ainda teve o capricho de fazer a correção dessa iridectomia que ela teve. Então, olha, a córnea está transparente ao final da cirurgia, vamos ver como ela vai ficar depois. Então, essa paciente realmente tinha ela adquiriu aquela visão que o pinhole mostrou, de 20/40, está lá 20/30 parcial, com essa lente extrafoco. Apesar do autorrefrator mostrar +3, o Cláudio Trindade já me explicou por que ele sempre hipercorrige, mas agora eu não vou lembrar, está meio rápido para explicar por que as lentes pinhole, você olha no autorrefrator no outro dia seguinte, dá vontade de cair da cadeira, né? +4, +6, fala, Deus do meu, mas aí você vai ver que não é real. Normalmente ela está aí perto de plano. Então, e ela continua com esse endotélio do lado direito. Ele foi craque na cirurgia, você vê lá, não perdeu celularidade nenhuma. Do lado direito, uma mácula boa, então ele teve esse sucesso, nesse caso. Então, aí aqui eu termino a minha apresentação. Já estamos
avançado. Na verdade, a gente foi fazendo à medida que foi aparecendo, passando os casos, que fazia mais Foi sentido. programado assim. Mas Foi muito não bom. foi. Agora, Ana Luísa Hoffling estava nos acompanhando e fez alguns comentários interessantes no começo, nos primeiros casos. Eu queria só ter certeza que ela está nos ouvindo ainda. Se ela tiver, eu convido ela para fazer os comentários dela aqui. Que honra, tá Então, sendo assim. pois é, olha aí. Ana, nossa. Ainda bem que você apareceu só agora, senão eu ia tremer aqui abaixo. Imagina, Benício. Mas Ana é um Luísa prazer. me assistindo num tema tão que você Não, domina mas tanto, você é super expert. Não, mas é interessante pelo seguinte: em São Paulo, quer dizer, cada estado tem a sua sequência de raciocínio para os médicos inscreverem os pacientes para transplante. Em São Paulo, para transplante endotelial, a gente está tendo uma espera de estava tendo antes da pandemia, estava tendo uma espera de um mês e meio. Então, fazer uma facoemulsificação num paciente com uma gutata, como aquele primeiro caso que você mostrou, e indicar um transplante endotelial na sequência, não era um problema. Então, fazíamos a faco, perfeito, descompensou a córnea, indica-se o transplante endotelial. Mas neste momento que a gente está agora, que nós não sabemos quando nós vamos reabrir os transplantes, fazer uma faco num paciente com aquela córnea já é uma situação que pode colocar um paciente numa situação delicada caso a córnea descompense. Então, eu acho que a gente foi ótimo, os seus casos foram ótimos, até fiquei morrendo de inveja, porque tenho vários casos interessantes de catarata com dúvida, com biometria com dúvida, que eu nunca separo para aula, mas agora eu vou começar a guardar para justamente a gente discutir. E a outra questão que a gente discute sempre é a questão da lente tórica em paciente que possivelmente vai para um transplante endotelial. A nossa conduta, eu não sei se é geral, mas tem sido de não colocar lente tórica, observar a recuperação desse paciente, caso ele vá ou não vá para um transplante endotelial, fazer um PRK tórico é fácil e às vezes mais previsível do que colocar uma lente tórica, que eu acho ótimo em todas as situações, menos nas situações onde a gente tem transplante envolvido, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado desta avaliação de córnea em termos de astigmatismo no pós-operatório. Então, o que eu penso em duas formas: ou não colocar lente tórica, ou colocar uma Sulcoflex que vai até 2,5, então você pode colocar duas lentes, se for para um transplante e tiver que tirar o astigmatismo, você pode. Mas nessa situação, eu preferiria não colocar a lente tórica e deixar o astigmatismo para ser corrigido na córnea. Tá. É interessante. O problema com a Sulcoflex, Ana, é que a experiência mostra que ela roda muito, né? Então por isso... uma Sulcoflex num pós-operatório, tendo que, às vezes, depois manipulá-la ou trocá-la num endotélio fraco, realmente é também questionável. Mas eu concordo absolutamente com você. Eu não sei se a hora que eu discuti isso, eu acho que eu até me delonguei um pouco, mas eu discuti isso exaustivamente sobre essa questão. Eu me lembro, essa dúvida sua eu tive, porque eu sempre fiz transplante de córnea e sempre tive astigmatismo pós-operatórios. Então, quando começamos a fazer faco pós-transplantes de córnea penetrante, eu me lembro muito bem, uma vez eu estava na ESCAS com o Marco Rey e o Hamilton, e nós levantamos essa questão da lente tórica, e a pergunta ficou sem resposta, como você disse agora. O que mudou? Que eu expliquei. Eu acho que você tem que ter a clínica de cada caso. Por exemplo, naquele caso que eu tive descolamento de DCM, por que eu não mudei a lente? Eu poderia ter mudado, apavorado e falado, não, vou mudar essa lente, não vou pôr tórica, Deus me livre num caso desse. Mas eu vi que a córnea era uma córnea maravilhosa em termos de estrutura de estroma e tal, e que ela aceitaria bem um DMEC. E como a gente domina uma técnica de DMEC maravilhosamente bem, mas já tinha tido alguns casos razoáveis, então foi o que me encorajou em manter a lente tórica. Mas eu acho que o seu argumento é absolutamente plausível, como nós discutimos com a Bruna no início.
Mas parabéns, Benise, adorei os casos. Já Obrigado. que não pode operar, né? Tem que ficar ouvindo. Uma honra muito Matando a grande. saudade. Uma honra muito Matando a grande saudade. você, Ana. Olha, eu vou sentir falta, depois que acabar a pandemia, eu vou sentir falta de ver os amigos pela internet, como eu estou vendo. É verdade, é Ana, verdade. de coração, o que é isso? É uma honra muito grande, uma especialista em córnea e catarata como você está aqui assistindo uma humilde aula dessa. Imagina, Benise, a gente está sempre aprendendo. Estamos também com o último comentário aqui de Daniel Badosa, que é da Argentina, dizendo também da opção da gente usar a ICL tórica nesses pacientes. Então, em vez da Sucoflex, como você mencionou, Benício, que roda, ele também ratificou isso, que realmente a Sucoflex tórica, ela tem a chance, o risco de realmente rodar bastante. Então, na experiência dele, uma das opções que ele opta é, nesses casos, usar a ICL tórica. Eu concordo perfeitamente. Eu tenho uma certa experiência com ICL também, menos com tórica, né? Porque a ICL saiu do mercado brasileiro e tive a boa notícia de que está agora voltando. Uma outra possibilidade também seria a Artisão, a Artiflex tórica, só que nesses casos não permanente no anterior, e ela vai competir ali com o endotélio, então realmente não é uma boa indicação. Eu abri isso porque eu adoro as lentes Artisan, em afasia, em altos míopes. Eu tenho uma experiência assim, muito agradável com lente Artisan. E com a ICL também. A ICL teve aquele início cataratogênica, inclusive o Fernando Trindade ganhou um prêmio mostrando a formação da catarata lá na Ascas, né? Muitos anos atrás, foi o primeiro prêmio dele de vídeo. Mas depois as lentes foram modificadas e o nosso colega argentino, meu Deus, pessoas argentinas assistindo a gente aqui. Ainda bem que você está falando isso no final, viu, Bruno? É o seguinte... Benício, você é muito importante. Tem gente do, entendeu? América Latina. De jeito nenhum. Mas essa possibilidade existe sim, em pacientes fásicos especialmente, mas existe a possibilidade até de você usar a lente ICL, que é uma lente de câmara posterior, em pacientes pseudoafásicos. Então, muito bem lembrada por ele, também é uma excelente opção. Perfeito. Benise, eu queria primeiro ressaltar de que a intenção nossa realmente era discutir casos, agradecer aos colegas da América Latina que está conosco, a Ana Luísa, aí, que está prestigiando você, enfim, dar um abraço para o Michel, uma tradição tão grande de Escola Paulista que a gente tem essa alegria sempre de compartilhar. Um abraço em todos os nossos colegas e amigos da Escola Paulista de Medicina, que você tão bem representa. E dizer da alegria de tê-lo aqui, Benício, sempre a gente fica feliz com o seu entusiasmo, com a sua maneira de sempre traduzir as coisas como elas são. Uma das coisas que é extremamente pontual nas suas apresentações é que você sempre está ao lado do que você pensa e do que você acha que é verdadeiro. Isso é extremamente importante para quem expõe. E não é uma pessoa que fala porque ouviu falar ou porque leu em livro ou viu na internet. Você fala com propriedade de quem faz. Então, o que eu mais respeito nas pessoas é aquelas que fazem com a prática, com o sofrimento de aprender e a vontade de ensinar. Eu queria, então, me despedir de todos vocês. Um grande abraço, Benício, uma alegria, e que você consiga aí dar seguimento a essa sua trajetória tão rica e que poucas pessoas sabem, mas você foi uma das pessoas que fez carreira, se é assim que a gente pode dizer, no CBO. Passou por várias comissões, passou por várias situações de trabalho, inclusive sem se apresentar nas luzes da ribalta, e finalmente você chega a essa condição de presidente por mérito, por buscar e ajudar a oftalmologia. Meus parabéns, uma boa noite. Não sei se você quer falar alguma coisa para se despedir, mas está aberto para você se despedir do povo. Não, eu gostaria só de agradecer o tanto que eu sou paparicado pela família Fundação Altino Ventura. E realmente é uma amizade muito grande. Quem viu as risadas da Bruna e minhas também, do Marcelo,
ver que nós temos uma amizade muito grande com os outros filhos, com a família do Ronald, e realmente é uma experiência incrível. Ir a Recife é extremamente prazeroso. E olha, eu me senti muito orgulhoso o dia que Goiânia passou a ter um voo direto para Recife. Olha aí, olha aí. Já não somos tão província mais. Mas eu fiquei, nós de Pernambuco ficamos muito preocupados com esse voo, porque a gente estava perdendo clientes. Não, de jeito nenhum. Já não era por aí de jeito nenhum. Bom, infelizmente agora os voos estão todos quase que em lockdown, né? E realmente espero que quando voltar essa malha aérea, esse voo continue para que eu possa ir a Recife mais rapidamente do que com as conexões que antigamente nós tínhamos que fazer. Então, olha, foi um prazer muito grande, eu agradeço, eu fiquei extremamente lisonjeado pelas palavras do Marcelo, da Bruna, da Camila, que antes me preparou para entrar no... A Camila estava no camarim, vamos dizer assim. As presenças Camarim virtual, camarim virtual. as presenças do Ronald, da Ana, do nosso colega Gentilo, de todos os colegas brasileiros que estavam aqui. Eu os respeito muito. E o CBO está aqui para realmente congregar toda a oftalmologia brasileira em uma só, através da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia, das outras sociedades estaduais do Nordeste de todo o Brasil, das sociedades de subespecialidades. Realmente, às vezes, a gente não consegue fazer tudo, mas nós tentamos. Com certeza, falhas grandes teremos, como o Marcelo está me dando a oportunidade de falar sobre a gestão do CBO, mas creiam que nós tentamos e trabalhamos muito no sentido de termos tudo de bom. Olha, foi um prazer enorme, foi um deleite estar com vocês essa noite, nesta 1h30 de transmissão. Espero que eu tenha sido mais claro que confuso, porque é um tema que realmente suscita muitas discussões, como tivemos, e que realmente tenha sido válido, de alguma forma, ter gastado esse tempo aqui conosco. Muito obrigado. É realmente um prazer grande estar com o Recife. Muito obrigada, doutor Benício. E a gente vai esperar essa malha aérea voltar a 100% para receber você, Ana Alice, Luiz, todos aqui, viu? Muito obrigada pela aula. E é como a Ana Luísa falou, essa parte da pandemia, dos webinars e todos, realmente está sendo muito gostoso rever os amigos e aprender juntos. Então, muito obrigada pelo seu tempo de presidente do CBO e estar parando tudo para, como o doutor Marcelo falou, estar como oftalmologista, colega, passando para a gente conhecimento. Muito, muito obrigada de coração, viu? Eu só espero ter sido útil. Demais, demais. Boa noite a todos e muito obrigada aos colegas que nos acompanharam também. Tchau, tchau. Obrigado.